Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15. O tema da nossa mensagem esta manhã é: os gigantes sempre voltam. Os gigantes sempre voltam. Quando nós falamos de gigantes, de batalhas contra o povo de Israel, nós lembramos de quem? Quem vem à sua mente primeiro, né? Na minha vinha Davi, contra o gigante Golias. E olha, irmãos, a gente conta essa história para as crianças na escola bíblica e a gente esquece muitas vezes que na Bíblia tem outros gigantes também que atacaram o povo de Israel. E não foi só o Davi que venceu esses gigantes. O povo de Israel viveu a maior parte da história lutando. E sabemos que ele é o povo escolhido de Deus, é o povo de Deus. E no Velho Testamento nós vemos, na época do jovem Samuel, que vivia sob a orientação do profeta Eli, ele viu os filisteus entrarem ali e roubarem a arca, derrotarem seu povo e levarem a arca da aliança. E um dia Deus levantou o jovem Davi, que enfrentou aquele gigante Golias. Quando o rei, o povo estava todos com medo, um jovenzinho de 17 anos, mais ou menos, da minha altura, ninguém dava nada para ele, ele disse: eu vou enfrentá-lo, porque ele afrontou o exército do Deus vivo. E é interessante que na batalha lá, quando Golias estava indo para cima, né, do Davi, ele disse: olha, você vem contra mim com espadas, lanças, escudo, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E com uma pedrinha, ele venceu aquele gigante que estava com armadura, com a sua experiência de guerra e tudo mais. Irmãos, se a gente parar para pensar um pouquinho na história, com a derrota do Golias, o povo pensou que estavam em paz. Antes de Davi vencer o Golias, obrigado, Adriano, tem uns mosquitinhos aqui atrapalhando, uns enviadinhos aí. Aí, beleza. O povo pensou que tinha a paz estabelecida, porque eles estavam todos com medo daquele gigante Golias. E com a derrota dele, quando Davi conseguiu derrubá-lo e cortou a cabeça do Golias, vitória, né? Só que mais à frente, nós vamos ver que apareceram outros gigantes, outros problemas grandes, ou maiores, né, na vida do povo de Israel. O que isso nos mostra, irmãos? Os gigantes, eles sempre vão voltar, e por isso todo cristão deve estar preparado, com a armadura de Deus, para enfrentar os gigantes que vêm na nossa vida. Aí em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15... de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fadigado. Isbi-Benob descia dos gigantes, o peso do bronze da sua lança era de 300 ciclos e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar Davi, porém Abissai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Versículo 18. Depois disto, houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, Uzatita, feriu Asaf, que era descendente dos gigantes. Houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. E Elanã, filho de Jaré, o Oregim, o Belemita, feriu a Golias, o Geteu, cuja lança tinha haste como eixo do tecelão. Houve ainda outra peleja, esta foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos, 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava Israel, Jonatã, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu.
Esses 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Vamos orar? Paizinho querido, graças te damos por estarmos aqui esta manhã, onde podemos cantar para ti e juntos aprender da sua palavra. Que esses hinos, Senhor, possam subir a ti como cheiro suave e agradável. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados, nossas faltas. Dai-nos, ó Pai, sabedoria na sua palavra através do teu Espírito Santo. Abençoe cada irmão presente, cada família aqui representada. Em nome do Senhor Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém. O versículo 15, irmãos, aí do capítulo 21, nos afirma o seguinte: de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. De novo, eles se levantaram para tirar a paz do povo de Deus. Aí eu me lembro de João 16:33, que diz o quê? O que Jesus fala lá? Estas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando os gigantes voltaram, irmãos, se nós olharmos aqui o versículo, eles pelejaram. O versículo 16 dá mais detalhe ali do gigante, do primeiro gigante aí do nosso texto de hoje. Isbi-Benob descia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de 300 ciclos e estava cingido com uma armadura nova. Este intentou matar Davi. Vamos parar um pouquinho aqui. Quando os gigantes voltam, eles voltam com mais fúria, com mais ódio, talvez mais preparado. O Golias era experiente em guerra. Quando foi lutar contra o Davi, o rei falou: você não pode porque você não tem experiência. Ele é um homem velho de guerra. A armadura dele, era um homem já experiente. E Davi não tinha experiência, as pessoas estavam com medo. Tanto que o Saul coloca a armadura dele no Davi, que era um menino, e ele não consegue andar, porque ele está tudo duro ali, com aquela armadura enorme em cima do corpo dele. E ele foi em nome do Senhor dos exércitos e venceu. Se nós olharmos aqui, a Bíblia fala da ponta da lança desse gigante, que era de 3,5 kg só a ponta. A armadura dele era nova. Então a gente vê aqui que eles voltaram com mais fúria e mais poder. E aí, irmãos, a gente pode ver uma coisa, que o mal, ele tem um poder de renovação superior ao do bem. Como isso? Que o mal tem um poder superior de renovação do que o do bem. Muitas vezes as pessoas se esquecem do bem que a gente fez. Mas o mal, ou uma palavra não, isso às vezes a pessoa não esquece. E se nós olharmos aqui, irmãos, as pessoas muitas vezes só se lembram do mal. Não se lembra quantas vezes você ajudou, ou até mesmo nós, muitas vezes nós só lembramos do não, ou daquilo que a pessoa fez que nos magoou, e a gente se esquece de quantas vezes a pessoa nos ajudou. Por isso o ódio é mais intenso do que o amor. E lá no Evangelho de Mateus, marca aí 2 Samuel, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12. O que o Senhor Jesus diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12? Evangelho de Mateus, 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Eu achei uma tradução, acredito que é na linguagem de hoje: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. E como tem esfriado hoje em dia? Você pode ver a pessoa que te diz: eu te amo hoje, amanhã se você fizer alguma coisa ela vira a cara. Muitas igrejas estão acabando porque as pessoas que amavam a igreja vão deixando o amor à palavra de Deus, vão deixando suas igrejas. Ah, mas é por causa de fulano ou beltrano. Não, é porque você não queria mesmo. Nós vamos entrar nesse assunto hoje. O ódio, irmãos, é sempre mais forte muitas vezes. O ódio sempre esquenta. Você pode ver a mágoa, o ressentimento, são mais fortes do que o perdão. Muita gente fala assim: eu não consigo perdoar. Não é que eu não consigo, eu não quero perdoar.
E se a gente parar para pensar, em Efésios 2:1 diz o quê? Ele vos deu vida, estando vós mortos, os vossos delitos e pecados. Deus, ele nos deu o perdão da condenação através de Cristo. Quando a pessoa recebe Jesus como Salvador, ela recebe o perdão dos seus pecados, independentemente de suas obras. Ah, mas eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz prostituição, nunca, Mas você já mentiu, você já desobedeceu, e aí? E etc. O homem vê o pecado pelo seu tamanho, Deus ele vê pela existência. Então, por isso que Paulo ele fala, todos pecaram e separados estão da glória de Deus, em Romanos 3:23. Não existe ninguém perfeito. Então, irmãos, a gente pode ver que na primeira batalha contra o gigante, o Davi era jovem, o Davi ele estava ali na sua flor da idade, com a força, a sua fé firme no Senhor, que enquanto iriam colocar a armadura, ele falava, olha, o Senhor me livrou da mão do urso e do leão, e ele vai me livrar também da mão desse incircunciso filisteu. Lembram dessa passagem? E aí? Davi vai lá, enfrenta, eu fico imaginando aquele cara enorme correndo em cima do Davi, com espada, escudo, e Davi pega a pedrinha e em nome do Senhor dos Exércitos lança aquela pedra na testa e aquele gigante cai. Aí eu fico imaginando aquele jovem pegando aquela espada enorme, vai lá e com um golpe consegue cortar a cabeça, devia ser muito afiada aquela espada. E aí, vitória! Mas aqui, no nosso versículo de hoje, no capítulo 21, versículo 15 de 2 Samuel, fala que de novo os filisteus vieram fazer guerra, mas mostra um detalhe também, como Davi estava. Como Davi estava. Na primeira batalha, Davi estava disposto, estava preparado, apesar das desvantagens que ele tinha, ele estava ali, otimista. Mas agora o seu espírito, seu estado de espírito não é mais o mesmo. Versículo 15. De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com seus homens e pelejaram contra os filisteus. Ficando Davi muito o quê? Cansado, fadigado. Não é assim? Eu não pesquisei quantos anos Davi tinha. Mas eu sei que depois dos 30 a gente vai ficando mais cansado. E ainda mais depois desse Covid, então parece que fica mais cansado ainda. E olha, irmãos, se a gente olhar aqui o versículo, final do versículo 15, ficando Davi muito fadigado. Se nós pararmos para lembrar, assim, as lutas espirituais nos cansam, as batalhas nos cansam. No começo, quando a gente aceita Jesus, a gente acha que vai ganhar o maior número de pessoas, daí a gente vai vendo que as pessoas vão desistindo, ou não. Há um ponto que a gente fala assim, já sabe o caminho, quando quiser vai, eu não vou mais chamar não. Só que enquanto a vida é esperança. Eu lembro do exemplo lá do pastor Valdir do Paraná, que ele dava carona para o seu cunhado, para a sua cunhada, todo domingo, que eles iam na igreja. E todo domingo ele falava, vamos para a igreja, Valdir? Vamos para a igreja? Ele, não, hoje não. Não, hoje não. Nunca ia. Aí um dia de chuva, ele parou a Kombi na frente da igreja para eles descerem. Aí ele pensou, se ele me chamar hoje eu entro, senão, o que a gente faria no lugar? Dia de chuva, você vai chamar a pessoa para ir na igreja? Aí o cunhado falou, vamos na igreja, Valdir? Vamos. Aí naquele dia o Valdir desceu, ouviu a pregação, se interessou por Cristo e nunca mais saiu. Entregou a vida a Jesus e hoje, até hoje serve a Deus, tem lá a sua família servindo ao Senhor no Paraná. Isso nos ensina o que, irmãos? Não podemos desistir. Ainda que somos tentados a desanimar, devemos prosseguir. Nós podemos ganhar uma alma assim. Olha, o Davi estava muito cansado. Aí o versículo 16... Como nós vamos enfrentar os novos gigantes? Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de 300 siclos e estava cingido de uma armadura nova.
Ele estava pronto, mais preparado, uma armadura nova. Este intentou matar Davi. O que nós precisamos ter em mente para enfrentar os novos gigantes é que sozinho a gente não consegue. Vai ser muito difícil enfrentar as batalhas sozinhos. E se nós olharmos aqui, o versículo 17, Deus levantou quem? Abissai. O versículo diz que, porém, Abissai, filho de Zeruia, socorreu. Dependendo da tradução, diz que o Abissai saiu em socorro e feriu o filisteu e fez o quê? O matou. Irmãos, olha, sozinhos a gente não vamos ter chance contra os inimigos. Sozinho nós não vamos conseguir. Por isso que lá em Hebreus fala sobre não deixarmos de congregar, como é costume de alguns, ainda mais quando vê de que se aproxima aquele dia. Qual dia? O dia do Senhor voltar. E olha, se nós examinarmos aqui, olharmos, o que a Bíblia ensina sobre Tiago 5,16? Alguém lembra? Confessai os vossos pecados uns aos outros. Orarmos uns pelos outros. A oração do justo muito pode em seus efeitos. Conversarmos um com o outro, orarmos. Às vezes a gente não consegue falar com o pastor, às vezes por vergonha, ou por falta de tempo, né? Ou por falta de intimidade, mas a gente tem um irmão que a gente pode confiar, né? Sabemos guardar segredo e orarmos, ajudarmos o nosso próximo, sabemos pedir ajuda. Irmãos, olha, o Davi estava cansado. Muitas vezes a gente olha assim e fala, é fácil ser pastor. Não é não. Porque o pastor não tem com quem conversar, porque se ele, dependendo do que ele vai falar com o irmão, o que ele vai pensar? Ih, muito fraco. Não é assim? Mas o pastor também, ele é um ser humano. Acerta, erra, sente dor, sente canseira. O rei aqui, como diz o final do versículo, ele estava como? Muito cansado. E Davi já tinha experimentado as guerras. Era um homem forte, mas aqui ele estava cansado. Versículo 17. O Abissai o ajudou, feriu e matou aquele gigante. Irmãos, o que a gente aprende aqui é que o inimigo ele se renova a cada batalha. Eu pulei um versículo, talvez no slide tenha ali, ó. Em 1 Pedro 5,8, o que Pedro nos ensina? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Sermos sóbrios. Olha, a armadura do gigante era nova. A lança, a ponta da lança pesava 3,5 kg. 3,5 kg a gente aguenta segurar com uma mão, mas imagine 3,5 kg de ponta. Atravessa qualquer ser humano. O gigante estava preparado. O inimigo sempre se renova, arruma novas armas, enquanto o final do versículo 15 diz que Davi estava cansado, fraco, e o gigante mostrava toda a sua força. Ele olhou e falou, agora eu acabo com esse que matou um dos nossos. Irmãos, é triste, porque se não tivesse Abissai ali, Davi já era. Hoje em dia nós precisamos que se levantem Abissais na igreja, que anime o povo, anime o pastor, ajude-o, porque hoje em dia a gente vê o contrário. Às vezes a pessoa não gosta mais da igreja, sai da igreja, em vez dela ir para uma igreja que agrada, o que ela fala? Vem comigo também. Não vai lá não, aquela igreja não presta. Só que você às vezes tem condição de ir na outra igreja. E a pessoa que você tirou não tem. Às vezes a pessoa já está querendo sair fora. Porque não é fácil servir a Deus. Porque a porta é estreita e o mundo, a porta é larga. Ninguém vai cobrar. Ninguém fica pesando, falando, olha, isso aí é pecado. E aí, irmãos, às vezes as pessoas fazem a obra de Satanás. O quê? De destruir. Então é muito triste, porque a gente vê as pessoas saindo, aí vão para outra igreja, beleza, graças a Deus por isso, está servindo a Deus. E aqueles que você tirou da igreja e não vai para nenhuma igreja?
Você pode talvez levar 1, 2, 1 mês, mas depois vai ter uma hora que você vai cansar e falar, poxa, eu tenho que sair da minha casa e ir lá buscar. Não quero. Que compromisso de grego que eu assumi. E aquele irmão vai ficar afastado. Eu olho aqui o Abissai, ele saiu, lutou e matou aquele gigante. O versículo 17 diz, porém Abissai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais sairás conosco a peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel. Eu acho interessante, irmãos, os homens de Davi. Davi era perfeito? Não. Mas a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. É interessante que quando Davi estava com sede, os homens arriscaram a vida e buscaram água. E o que Davi fez com aquela água? Jogou fora, não tomou. Porque ele não se achava digno que ninguém arriscasse a sua vida por ele. Mas eles amavam Davi, eles amavam seu rei, mesmo com os seus defeitos. A Bíblia nos ensina sobre amarmos o nosso próximo, amarmos nosso irmão com todos os defeitos. Ontem eu estava conversando com uma senhora, e a gente entrou num ponto que é chave em toda a família. Eu posso falar mal do meu irmão, mas eu não aceito que outra pessoa fale, mesmo sabendo que meu irmão dê trabalho. Porque ainda falei, olha, você pode falar mal do seu irmão, agora se eu falar, o bicho pega para mim. Por quê? Eu não sou nada seu, não tem nada a ver, mas você sabe. Mas ela falou assim para mim, o sangue puxa, a gente defende o nosso sangue. E olha, irmãos, uma coisa que eu aprendi desde criança é defender o sangue. Minha mãe sempre falava, você defende seu irmão defende você. Depois aqui em casa eu acerto os dois, se tiver errado. Mas é um para defender o outro. Pelo sangue de Cristo nós ganhamos irmãos, irmãs. Ontem Júlio Mesquita tinha uma senhora que parecia muito com uma outra senhora. Eu falei, é filha? Não, só em Cristo, de coração. Mas pareciam muito, e só porque estavam do lado. Eu falei, poxa, que legal. Aí eu falei, em Cristo a gente ganha irmãos, irmãs, mães, pais, e a consideração, e o amor. Jesus falou, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E hoje a gente vê pai matando filho, filho matando pai, crianças recém-nascidas jogadas no lixo. E aí? A maldade do coração humano, o esfriamento do amor. E as igrejas? Como igreja, não é o prédio, mas as pessoas, como está o nosso amor ao próximo? A nossa disposição em ajudar, em socorrer. Irmãos, o versículo 18 diz, Então, o que a gente vê aqui, no 17, o Abissai matou, socorreu o rei. Um pastor sozinho não vai conseguir vencer os inimigos. Precisa da igreja, precisa dos abissais. Um membro que se ausenta está fortalecendo o inimigo. Eu não vou mais naquela igreja e eu vou tirando pessoas daquela igreja. Então, eu estou fortalecendo o inimigo, enfraquecendo a obra de Deus. O meu desejo é que aquela igreja feche, de tanto ódio que às vezes a pessoa tem no coração. Só que ela erra porque a igreja não é do pastor, não é do homem, é a igreja de Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Imagine você ter prazer em ver uma igreja fechar, é triste. Porque às vezes aquela igreja não serve para você, mas serve para outra pessoa, ouvir de Cristo e ser salvo. Então a gente tem que pensar nisso. Quando eu era mais novo, eu vi uma igreja na esquina, outra igreja, eu falava, rapaz, quanta igreja, Mas tem pessoas para todo mundo naquelas igrejas. Tem os batistas, tem os assembleianos, tem a congregação. Na rua de casa mesmo eu já perdi as contas das igrejas que tem. Mas cada um vai na sua igreja. Ainda tem aqueles que vai fazer culto em frente da nossa igreja, do lado ali no UPA. Deus abençoe. Eu não fiz isso ainda, não tenho esse costume. Mas Deus abençoe, que eles orem pelos enfermos lá do jeito deles, a gente ora aqui e acabou. Quem não é contra nós, Eles estão fazendo um favor de orar por aqueles enfermos. Então eu não ligo, eu agradeço, dou glória a Deus. Falo, um dia a gente vai ter quem toque violão também aí. Irmãos, versículo 18. A batalha não terminou com a vitória de Abissai sobre o gigante filisteu. Depois de um tempo, olha lá, depois disso houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus.
Então Sibecai, o Azurita, feriu Asaf, que era descendente dos gigantes. Depois disso houve ainda outra peleja, e o versículo 19, ainda houve em Gobe outra peleja contra os filisteus. E Elanã, filho de Jaaré, o belemita, feriu a Golias. Quando eu li a primeira vez, eu falei, mas não foi o Davi que matou Golias? Não existe só um João, não existe só uma Maria. Quando eu era criança, eu pensava que só tinha o de Everton. Aí eu fui entrando na escola, eu vi que tinha mais 2. Aí até os 18 anos eu falava, eu, esse e esse, só. Aí quando eu fui no tiro de guerra, eu vi que tinha mais de 50 ali. Tudo Everton. Everton Luiz, Everton Henrique, Everton não sei o que, Everton William. Eu falava, rapaz, tem bastante Everton, né? Tanto que quando chamava Everton, olhava, já era outro, né? Não via a hora de sair fora para voltar para a igreja. Irmãos, veio outro Golias, o Geteu, cuja lança tinha haste como o eixo do tecelão. Se nós percebemos aqui, um soldado, um capitão e até mesmo um rei morto poderiam ser substituídos. Mas aquele que houve ali em Gor, houve outra peleja ali, e tinha outro Golias. Isso nos ensina o quê? Que às vezes a gente acha que tem um problema enorme, aí a gente consegue vencer com a ajuda de Deus, mais para frente vem outro. E aí mais para frente vai levantar outro Golias. E com a ajuda de Deus nós vamos vencê-los todos. O versículo 20 diz que ainda houve outra peleja. E olha, irmãos, esta foi em Gate, onde havia um homem de grande estatura, que tinha em cada mão, em cada pé, 6 dedos, 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Esses 4 nasceram dos gigantes, em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Se nós observarmos aqui, esses 4 gigantes, eles não foram vencidos por Davi. Davi venceu o outro lá na frente, o Golias. Mas esses 4 aqui foram vencidos pelos seus homens. Por que, irmãos? Eles lutaram em defesa de Davi. Por que eles lutaram em defesa de Davi? Porque ele foi ungido por Deus, com todos os seus defeitos. Davi tinha matado muitos homens, teve aquele problema lá com Urias. Eles sabiam que Davi tinha sido escolhido por Deus para dirigir o povo, e eles não queriam correr o risco de perder aquele líder. Em Romanos capítulo 13, versículo 1, nós podemos ir lá em Romanos 13, 1, o Paulo nos ensina algo muito importante, que é difícil do ser humano entender em si. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de quem? De Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Irmãos, Deus ele vai cobrar cada autoridade, cada decisão que ele tomou. Mas o nosso presidente, o nosso governador, o nosso prefeito, Deus ele está no controle de tudo. No tudo. E cada nação vai ter o governante que merece. E Deus ele está no controle de tudo. Na igreja também, o pastor vai dar conta de cada alma, de cada irmão para Deus. Por isso que Tiago fala, irmãos, não querei todos ser mestres, porque os que são mestres vão prestar mais conta, vai dar mais juízo a Deus. Aí tem gente que fala, é fácil ser pastor. Será que é mesmo? Ser de qualquer jeito é, ou ser um lobo em pele de carneiro é. Eu lembro do irmão Nasson, ele foi pastor lá no Ceará, era o irmão da nossa igreja, e uma vez, meio-dia, foram na casa dele lá uma irmã, e falou assim, pastor, assim é fácil, meio-dia, pastor de pijama ainda, hein? O que o senhor faz de noite?
Ele olhou e falou assim: eu passo a noite orando para Deus me dar sabedoria para resolver os problemas que a senhora causa na igreja. A mulher podia ter dormido sem essa, né? Irmãos, às vezes a gente não sabe as noites que o pastor passa em claro, orando, estudando, preocupado, por que aquele irmão não está vindo na igreja, o que aconteceu com aquela família, ou como ajudar esse aqui que não tem condições, e eu também não tenho, então o que eu vou fazer, meu Deus, me ajuda. E Deus, Ele vai ajudando. Eu lembro uma vez que eu fui no médico, o braço estava assim, e não tinha lugar para medir a pressão, fui no UPA, já estava alta aquela época, né? 20 por não sei quantos. Aí o homem perguntou: o que você é? Eu falei: pastor, né? Deus te livre dessa carga. Meu filho, era um médico de idade já, né? Aí ele me deu o remédio e foi acalmando, era emocional. Muitas vezes a nossa pressão oscila. Essa semana mesmo eu estou tomando remédio de pressão a semana inteira, porque está alta, 20 por não sei quantos. E eu não estou bravo, não estou nervoso. Às vezes a gente fica preocupado com uma coisa, com outra, mas Deus está cuidando. Irmãos, nós não devemos idolatrar nenhum pastor, a verdade é essa, né? Nós não devemos idolatrar. Eu só estou na igreja por causa do pastor, se o pastor sair, eu vou para outra igreja. Isso é errado, você está servindo a homem e não a Deus. Quando nós servimos a Deus, se o pastor está ali, eu devo amá-lo, respeitá-lo, obedecê-lo. Ponto. Saiu, foi para outra igreja, foi Deus que enviou, a igreja escolheu, Deus enviou esse homem. Mas eu não concordo. Vamos na Bíblia estudar, vamos ver. Se de tudo não bate mesmo, procura uma então que te agrade, né? Mas saiba que ele vai dar conta para Deus do que ele está ensinando, se é certo ou errado. Deus deu uma visão para ele. Uma vez eu era adolescente, eu vi um pastores falando, e falou: olha, você deve respeitar o pastor e deve segui-lo. Se está dentro da Bíblia, você deve segui-lo. Porque Deus deu a visão do jeito de trabalhar. Eu lembro há uns anos atrás, quando o pastor Miguel, lá do Acre, veio dar um estudo de Apocalipse para a gente no seminário, ele falou que a igreja com mais de 1000 membros se dividiu. Por quê? Metade queria a igreja verde, metade queria amarela. E ele era do time do amarelo. Só que como o verde ganhou, muitas pessoas saíram da igreja. No outro dia ele estava lá com o balde de tinta amarelo e o pincel. Aí eles falaram assim: mas, ué, Miguel, você não era do time do verde? Você está com o balde amarelo por quê? Porque a igreja escolheu, o pastor votou, a igreja escolheu, e eu estou do lado da minha igreja, do meu pastor. Eu não vou fazer rebelião. E continua servindo a Deus, é um grande pastor, um grande homem de Deus, pastor Miguel. Então, irmãos, às vezes a gente esquece a quem a gente está servindo. E se nós olharmos aqui o que a Bíblia ensina, nós devemos respeitar e amar, pois Deus deu a visão do líder, como vai liderar, como vai trabalhar. Eu não critico nenhuma igreja, eu tenho meu jeito de trabalhar, aprendi aqui, tenho jeito de fazer as coisas, mas eu não critico quem faz diferente. Ora a Deus que ajude a alcançar almas. Em Hebreus capítulo 13, versículo 7, a igreja precisa, irmãos, se mobilizar para ajudar, para defender aquele que a dirige por ordem do Senhor. Os homens sabiam quem era Davi, e ainda assim eles arriscaram suas vidas para proteger o rei. Então, como igreja, nós devemos aprender a respeitar, a zelar, a amar o nosso pastor. Por quê? O que diz o versículo 7 do capítulo 13 de Hebreus? Lembrai-vos dos vossos guias. Guias aqui quer dizer pastor, obreiro. Lembrai dos vossos guias, os quais vos pregam a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai-a, a fé que tiveram. Deus manda a gente lembrar, cuidar. Mas já parou para pensar que o pastor em si não tem aposentadoria? A gente trabalha, a gente não vê a hora de fazer 60, 65 anos e se aposentar. Por quê? Às vezes cansa. Mas e um pastor?
Não tem aposentadoria. Aí ele vai pregando, aí quando chega velhinho, e aí? Deus vai estar cuidando dele. Mas a igreja precisa de outro pastor, porque aquele pastor já está velho, não está acompanhando mais o que a igreja precisa. E aí? Tem igreja que cuida do pastor até o fim da sua vida. Mas tem igreja, troca, e aí? Já pensaram sobre isso? Então, irmãos, às vezes a gente fala assim, é fácil. E se o pastor morrer, como vai ficar a sua família? Quem vai estar cuidando? Deus. Então a gente faz que nem muitas vezes a gente faz. Deus vai te abençoar, viu, meu irmão? E a gente pode às vezes ajudar aquele irmão, a gente pode às vezes dar o alimento que ele precisa. Deus vai prover. E minha casa está provida. Já pensaram sobre isso? Versículo 17. Obedecei vossos guias. Quem é esses guias? O pastor. E sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma, como quem deve de prestar contas a Deus. Para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Eu recebi, de um pastor de fora uma mensagem que eu fiquei pensando, O pastor muitas vezes não tem com quem conversar, porque ele precisa se mostrar forte, não tem quem o escute, então às vezes ele vai desabafar com a esposa às vezes vai ficar preocupada por causa do marido, por causa das coisas, então ele precisa mostrar que está bem, para a igreja, para a mulher, para os filhos. Mas e quando aquela válvula está lá e ele precisa desabafar? É só orar a Deus. Ok, precisamos orar a Deus. Mas não tem alguém que a gente precisa conversar? O irmão me ofereceu ajuda, Falou, olha, se precisar, eu sou psicólogo. A gente conversa. Eu falo, uau, que legal, Ele nem sabia o que estava acontecendo, que já passou, Mas tem alguém que fala assim, pastor, eu estou do seu lado, eu preciso, que você confie em mim, preciso confiar em você. E a gente está aqui para te ouvir, para orar, para conversar. O que você precisa? Eu tenho um amigo muito especial, o dia que eu passei mal, ele estava conversando comigo, e ele não é da nossa igreja, mas eu acho maravilhosa a disposição dele. Você precisa de mim? O cara nem tem carro, mas ele dá um jeito de ir onde eu estiver, se eu precisar dele. Olha, você precisa de ajuda financeira? Eu te ajudo. Eu falo, olha, obrigado, mas Deus está cuidando, Deus já resolveu o que eu precisava resolver aqui nos exames. Obrigado mesmo, de coração. Mas se precisar, conte comigo. Eu falo, uau! Muitas vezes a gente trabalha, enfia o dinheiro no bolso, esquece até de dar o dízimo e pensa nas contas, e pensa no que a gente vai comprar. E aí? Eu vejo esses homens, irmãos, como abissais que Deus levanta. Olha, o versículo 17 diz, para que não seja pesado o trabalho pastoral. E hoje, irmãos, em dia, não tem sido fácil. Nunca foi fácil o trabalho pastoral. Mas hoje em dia está um pouquinho mais difícil. Por quê? Muitas vezes a falta de submissão. Antigamente o pastor falava, olha, vamos fazer assim, assim, assado? Vai ser legal. Ah, mas por quê? Só porque você pensa que manda, Não, eu que sou o dirigente, eu que mando. Tá bom, Não, a igreja manda, o pastor é só o servo aqui, o escravinho. Não é isso que a Bíblia ensina, irmãos. E uma igreja que age assim, tem que tomar cuidado. Tomar cuidado. Repito, não devemos idolatrar um pastor, mas devemos respeitar, honrar, cuidar, zelar. Você lembra aqui, o Davi, por que o Davi não matou Saul? O Saul já tinha sido excluído por Deus, Deus já tinha tirado ele, destituído ele do cargo de rei, e lembramos que Saul foi o primeiro rei, não foi? Você lembra por que Davi não matou o rei Saul, quando este o perseguia? Mesmo sabendo que Deus o escolhera em seu lugar? Por quê? Eu creio que é pelo temor que Davi tinha a Deus. O Davi, ele já sabia que Deus tinha escolhido ele, Davi já tinha sido ungido pelo profeta. O Davi teve chances dentro da caverna de matar o Saul na hora que ele estava aliviando o ventre. Ele teve outras chances
que ele falou, agora Deus entregou na mão. Na hora que ele pegou para matar, ele se arrependeu, falou, não. Ele falava o quê? Longe de mim lançar mão contra o escolhido de Deus. E não é só o pastor que é escolhido, não. Os irmãos também são. Deus nos escolheu de milhões e milhões para sermos filhos dele. Então, por isso, nós devemos tomar cuidado antes de falar mal do irmão. Né? Eu, particularmente, não gosto. Quando alguém vem falar, eu falo, olha, se resolva lá, converse. Senão, ore para Deus tirar essa mágoa do seu coração, mas não vem falar mal para mim, não, porque esse negócio de leve e trás eu abomino, não gosto de fofoca. Não gosto. Pelo temor a Deus, por saber que Deus por temor a Deus, por saber que Deus, através do pedido do seu povo, o escolheu para ser o primeiro rei de Israel. Então ele, Davi, deixando nas mãos de Deus, Deus resolveria a questão. Irmãos, aprendi isso com a tia Maria, deixar nas mãos de Deus, Deus vai resolver a questão. Mas tia Maria precisa ser puxada a orelha, precisa falar, né? No sentido de chamar a atenção. Deus vai tomar conta, Ele vai tomar conta. Se Ele não mudar, Deus vai mudar. Vamos orar. E olha, irmãos, é interessante. Davi sabia que Deus resolveria a questão, por isso que ele não matou Saul. E você lembra o que Davi mandou fazer com aquele homem que veio se gabando? Porque o Saul tinha morrido, o Jonas tinha morrido, o Davi estava chorando. Poxa, mas ele ia ser o rei. Mas o Davi estava chorando a morte do Saul. Mas o Saul estava tentando matar ele. Davi estava lamentando a morte daquele ungido. E olha, eu acho interessante quando eu leio na Bíblia, que quando veio o homem se gabando, né, falou, talvez eu vou ganhar um prêmio do rei Davi, né? Rei, eu vi o Saul morrendo lá, acabei de matar. O que o Davi fez com aquele homem? Mandou fazer? Porque ele não teve o temor a Deus, e não se preocupou em lançar mão contra o ungido do Senhor. Ele foi castigado, morreu. O que diz, irmãos, para terminarmos? Salmo 133, versículo 1. Salmo 133, versículo 1. O que diz lá? Salmo 133, versículo 1. Ó quão bom e quão agradável viverem unidos os irmãos. É um cântico, não sei se a igreja canta ainda, mas cantava uns anos atrás esse salmo. Vivemos unidos em amor na palavra do Senhor, buscando servir a Deus pela sua palavra. Juntos nós podemos expulsar vários gigantes. Juntos nós podemos expulsar vários gigantes. Gigantes do medo, de como vai ser depois dessa pandemia, como vai ser a semana. Gigante das doenças, vamos orar uns pelos outros, vamos ajudar uns aos outros, vamos ver como a gente pode comprar o remédio, ou conseguir esses remédios. Falta de recursos. Irmão, eu olho para essa igreja aqui, eu lembro há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, o que Deus fez, mudou. Em 2004, quando começamos o trabalho em Santa Anieta, o pastor orava por um terreno. Minha noiva na época era tesoureira daqui, e a gente sabia que não tinha condições. E a gente passava pelos terrenos, o pastor falava, nós estamos orando para Deus dar um terreno. E a gente passava, olhava, pensava comigo, esse pastor está doido, né? Nós não temos dinheiro, né? Nem tinha piso direito aqui, não tinha nem cimento. Como nós vamos comprar um terreno para fazer? E se comprar o terreno, como que vai construir, meu Deus? A igreja pequena foi se juntando, foi orando, foi juntando. Veio uma ajuda de fora. Nós compramos por 60 mil o prédio, os terrenos, e um escritório pequenininho, 45 metros, que foi a casa que eu moro. Morando lá, eu aprendi com ele a orar. Orava a Deus, tivemos o primeiro filho, precisamos fazer a calçada com a da lama que entrava em casa, fizemos a calçada lá no Santa Anieta. Orando, precisávamos fazer um quarto, porque o segundo filho estava vindo. 1, 2 é bom, 3 já é demais no quarto, imagine 4. Deus permitiu a gente fazer mais uma sala lá nossa. Colocamos grade. Eu aprendi a orar, aprendi a esperar, aprendi a confiar.
E aquele pouco com Deus foi muito, e supriu as necessidades. E tem suprido com a ajuda de Deus. Somos pequenos ainda, estamos trabalhando para Deus, mas juntos nós podemos vencer os gigantes das impossibilidades, do fracasso. Eu costumo dizer para o meu filho, caiu, levanta, vamos começar de novo. Semana o Natan estava lavando a louça, o copo pulou da mão dele, só escutei o barulho, pim, pim, pim. Ele, ai, André de um lado com dor, eu com o outro lado travada a coluna. Eu só falei do quarto, machucou? Não. Então tá bom, continua aí que você vai aprender. Levantei, a Andréia pegou o pazinho, eu peguei a vassoura, juntamos os cacos. Ele, puxa. Normal, filho, você está aprendendo. Importante que você não se machucou. Continua aí. Está fazendo um bom trabalho. Continua lavando a louça. Eu vou gritar com o moleque. Ah! Não, depois eu compro outro copo de requeijão, como requeijão e uso o copo. Oh, de boa. Unidos, nós vencemos os fracassos. É hora, irmãos, de renovarmos as nossas armas para vencermos os gigantes que estão impedindo o progresso da obra. Então, eu parto de 2 princípios. Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Se eu estou fazendo de coração, se eu estou servindo a Deus de coração, eu vou lutar pela minha igreja, eu vou lutar pelo meu pastor, eu vou lutar pelo meu irmão, eu vou lutar pelos alvos que a nossa igreja tem, por amor a Deus. Não para competir, não, eu sou melhor, não, eu prego melhor, não. Uma coisa que eu aprendi, ninguém dava nada para o Davi, e Deus usou Davi. Eu olho, às vezes a pessoa olha para mim, né? Não dá nada para mim também, talvez por causa do tamanho. Eu não estou nem aí, eu sei que Deus pode usar, então eu continuo fazendo o que Deus quer que eu faça. Quem conhece, aí já muda um pouquinho. Aí não trata mais com desdém, fala, olha, o senhor, não fala, me chama de senhor não, só por causa do cabelo branco, chama de você. Acabou. Mas eu estou fazendo para Deus, então não me importa se vão reconhecer, se não vão, se vão gostar ou não. Estou dentro da palavra de Deus, estou fazendo o que Deus quer. Acabou. Eu não espero glória de ninguém, irmãos, de homem algum, espero somente de Deus. Então tudo que eu faço de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. E isso as pessoas notam, na nossa igreja, no nosso trabalho. Eu estava fazendo um bico de eletricista, a mulher olhou e falou assim, faz quanto tempo que você está nessa área? Eu falo, 7 anos. Eu vejo que você ama o que você faz. Eu amo mais outra coisa. Aí sentamos lá para tomar um cafezinho que ela fez. Eu não bebo café, mas eu tomei café por causa daquela senhorinha e eu pude falar de Jesus para ela. Ela, o filho. Outra vez que eu fui lá de novo, pude falar de novo de Jesus para ela. E eu oro a Deus que ela entregue a vida a Jesus. Segundo princípio, Lucas 17:10. Oh, o que você fez, né? Ontem mesmo, na hora que eu fui lá na minha tia e ela estava sofrendo com a anteninha, eu falei, olha, essa anteninha geralmente não vale nada. Mas eu queimei a língua uma vez que eu coloquei a anteninha e regulou, a família ficou feliz que pegou todos os canais. Então vamos ver o negócio? Mudei a anteninha de lado, dei uma pesquisa, pegou 18 canais, uma anteninha de 1 palmo. Olha que bom! É o cara. Falei, é nada, graças a Deus que pegou e permitiu acontecer isso para você. Aqui o sinal é bom, não é eu não. Irmãos, Lucas 17, versículo 10. Assim também vós, depois que haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Irmãos, nós não fazemos mais do que a nossa obrigação, o que Deus permitiu a gente conhecer, a gente fazer. Em Tiago ensina o quê? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. Então, se você sabe fazer o certo e não faz, você está pecando. Quando os gigantes voltarem, que o povo de Deus esteja preparado para vencer cada um deles. Que Deus possa nos ajudar a vencer os gigantes da nossa vida, para a honra e glória do seu santo nome. Amém?